Olá, boa noite, paz do Senhor a todos. Eu sou o professor João Bessi e este é o nosso canal, o Teolotube, o canal onde encontramos reflexões acerca da Palavra de Deus e reflexões bem simples, de uma forma bem simples, de forma que todos se sentirão tocados pela Palavra de Deus. Não esqueçam, dar o joinha lá, apertar o sininho, dizer que gostou do nosso canal, do conteúdo do nosso canal, que assim você vai estar nos ajudando a melhorar cada vez mais e a oferecer conteúdos com mais qualidade para vocês, tá bom? Vamos lá? Hoje eu quero apresentar para vocês uma reflexão sobre o texto de 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 até o 14. É o texto que comumente é chamado de A Chamada de Samuel. É intitulado de A Chamada de Samuel. Eu quero falar sobre esse texto hoje porque eu vejo ali algumas coisas muito interessantes para a nossa compreensão do que é servir a Deus, do que é obedecer a Deus, do que é fazer a vontade de Deus. Eu não vou ler o texto, que o texto é muito longo, senão eu vou perder muito tempo aqui. Só vou falar algumas coisas que eu destaquei no texto e entrar na análise propriamente dita. O texto é da ARA, Almeida Revista e Atualizada, de novo da segunda edição dessa Bíblia. O verso 1 do capítulo 3 de 1 Samuel, ele fala de a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Naquele tempo havia um problema, um povo e os profetas, os sacerdotes, aqueles que deviam fazer essa explanação da palavra de Deus para o povo, fazer essa mediação entre o sagrado e o povo, não estava cumprindo com esse propósito adequadamente. Então, o Senhor não falava assim abertamente como em outros tempos. Por isso que ele fala que a palavra do Senhor era muito rara, quer dizer, não acontecia toda hora, como acontecia no tempo de Moisés, no tempo de Elias, no tempo de Abraão. E as visões também não eram frequentes. Abraão teve visões, Moisés teve visões, muita gente aí teve visões e isso foi rareando até chegar nesse período em que está situado Samuel, Então era muito raro isso acontecer, tá? Por isso que no verso 1 o escritor escreve isso. E no verso 3 ele informa também, a palavra de Deus nos informa que tanto Samuel quanto Eli dormiam no templo. Samuel, com certeza, um pouco mais distante do Santo dos Santos, e Eli, que era o sacerdote, dormia bem mais próximo do Santo dos Santos, mas dentro do templo. E também tem uma informação nesse verso 3 de que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, está escrito isso lá, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então a gente vai pesquisar também isso, o que o escritor está querendo dizer, o que Deus revelou ao escritor desse texto para que ele escrevesse dessa forma, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E por último, no último verso, no verso 14, onde ele diz, o verso 14, na íntegra, portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade. É esse aqui, esse nunca lhe será expiada a iniquidade. A gente vai entender o que Deus está dizendo com isso realmente, A casa de Eli nunca lhe será expiada a iniquidade, tá? Livro 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 14. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa caminhada por esse texto, tá bom? Eu quero informar também
que eu estou anexando no canal, junto ao vídeo, o PDF dessa reflexão, tá bom? As outras também anteriores, eu fiz isso, né? Só que eu não disse no vídeo. Estou dizendo agora, a partir desse, eu sempre vou dizer que o PDF disso, né? Dessa reflexão, eu estou colocando também à disposição quem quiser olhar o PDF. Tá? Tudo escrito, tudo bonitinho, tá bom? Vamos lá? Então, a primeira coisa, eu quero que a gente entenda. Dormir no templo. Vamos definir esse dormir no templo. Vamos tentar entender o que o autor está querendo dizer, o que Deus está querendo mostrar com isso, dormir no templo, né? No mundo antigo, acreditava-se que se uma pessoa dormisse no templo ou em seus recintos sagrados, ficaria a par dos planos divinos. Quer dizer, lhe seria, né, a essa pessoa que dormisse no templo, lhe seria dado a conhecer os planos divinos, ok? Algumas pessoas, né, realizavam rituais sacrificiais e passavam a noite no templo a fim de receber tais revelações. Esse processo era descrito como incubação. Samuel ainda era uma criança e não foi dormir lá com esse objetivo. Samuel foi dormir lá porque a sua mãe Ana entregou ele para Deus, né, e com isso entregando ele às mãos do profeta, né, para o profeta cuidar dele no templo. Tá? Então por isso que Samuel estava dormindo no templo, né? Ele foi entregue por sua mãe aos cuidados do profeta Eli, né? Porque ela entregou ele, né? Vocês lembram no texto, né? Bem lá no início do Antigo Testamento, que ela era estéril e a outra esposa do seu marido, né? Desfazia dela por causa disso, porque ela não dava filhos ao marido. E ela, no templo, num dia em que eles foram ao templo, né, ela, tomada pelo Espírito de Deus, começou a falar em mistério e o próprio profeta Eli, sacerdote Eli, pensou que ela estivesse embriagada, né? Mas aí ela disse que não, ela disse que se o Senhor, ela explicou ao sacerdote, né, a situação dela, e que se o Senhor lhe desse um filho, ela o entregaria ao Senhor para ser cuidado pelo sacerdote. E assim ela fez. Quando Samuel nasceu, ela foi e entregou as mãos do sacerdote Eli para cuidar dele no templo. Tá? Então Samuel estava dormindo ali. Ele não foi lá com esse objetivo de ter revelações de Deus. Ele estava dormindo lá porque ele morava lá junto com o sacerdote. Tá? Mas o fato é que ele estava dormindo lá e lá recebeu revelações de Deus. Então esse dormir no templo tinha sim um significado naquela época. Samuel não foi lá em busca desse significado, mas o fato é que Deus lhe deu revelações lá no templo. A outra, né, as visões não eram frequentes, eu já expliquei, né? O povo naquele dia estava se afastando muito de Deus, naqueles dias, né? Estavam se afastando muito de Deus, e os sacerdotes não faziam o seu trabalho direito, não obedeciam a Deus de acordo, né? Então por isso que as visões não eram frequentes. Outra coisa, lâmpada de Deus. A menorá, como é chamada a lâmpada de Deus, a menorá do tabernáculo deveria permanecer acesa durante toda a noite. E vai aparecer aí na tela, né, esses textos. Êxodo 27 e 21, Levítico 24, de 1 a 4, que é onde fala disso, que a menorá, a lâmpada, deveria permanecer acesa sempre. Ela não poderia ser apagada, né, e jamais poderia se apagar. Sendo assim, o comentário de que ainda não havia se apagado parece não fazer sentido. Por outro lado, as práticas em Siló, que era a cidade lá dos sacerdotes, né, que era local da residência do sacerdote Eli e do menino Samuel, não seguiam necessariamente as estipulações da lei. A expressão lâmpada de Deus também era usada para se referir à esperança.
e aí também vai aparecer aí na tela, né, os textos 2 Samuel 21:17, 1 Reis 11:36, 2 Reis 8:19. E seria adequado interpretar essa expressão, né, nesse texto dessa maneira: a esperança ainda não havia sido apagada. Mas quando ele fala lâmpada de Deus nesse texto, por causa dessa peculiaridade de Siló, né, que era onde residia lá o profeta Eli e Samuel, por eles não seguirem as estipulações da lei muito corretamente, né, isso tudo é por causa daquela informação que eu dei para vocês também, de que nem os sacerdotes seguiam a palavra de Deus corretamente, né? Então, por isso também eles não faziam uso das expressões de Deus corretamente, né? Então seria aí menorá, a lâmpada de Deus, pode não estar se referindo à lâmpada propriamente dita, lá do livro de Êxodo, mas sim à esperança, como é falado em 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, né? Tendo essa lâmpada como se fosse a esperança de Deus por alguma coisa. Sendo assim, né, entendendo essa menorá, essa lâmpada como esperança, poderíamos traduzir esse pedaço do texto como a esperança ainda não havia sido apagada, e não a lâmpada de Deus ainda não havia sido apagada. A esperança, ok? Vamos seguindo aqui. A palavra do Senhor naqueles dias era muito rara e as visões não eram frequentes, né? Eu já expliquei. O adjetivo no original hebraico é preciosa. Uma palavra ou revelação aberta da parte de Deus naqueles dias era rara, porque não acontecia sempre. Porque o povo, né, os sacerdotes, de modo geral, não se colocavam de uma maneira em que merecessem que Deus falasse com eles. E, portanto, tão mais preciosa, que quando Deus falava, então era muito preciosa. Verdadeiramente precisamos do toque místico em nossa vida. Não é bastante orar e ler a Bíblia. Precisamos também de santificação, boas obras e experiências espirituais abertas, ou seja, o toque místico de Deus. E místico aqui, por favor, entendam, não tem nada a ver com aquele místico que a gente vê aí nos filmes, né, de magos, bruxas, ou esse sincretismo tão próximo de nós hoje em dia, né? Não é nada disso, é místico por ser algo sobrenatural, quer dizer, Deus falando, se revelando, se mostrando a uma pessoa humana, né? Místico nesse sentido, ok? Aí ficou uma outra coisa aqui que precisa de entendimento, revelação aberta, né? Vocês vão falar, mas do que ele está falando aí, revelação aberta? O que é revelação aberta? É justamente isso, são revelações ou visões abertas, eram como aquelas que Abraão, Moisés, Josué, Manoá receberam, mas estavam rareando em Israel, por causa desses problemas que eu já citei. Já fazia tempo que Deus não se manifestava, mas agora, durante uma grande crise nas instituições religiosas de Israel, fez-se necessário maior manifestação espiritual. Por isso é tratada no texto como preciosa ou muito rara. E para fechar aqui as explicações, né, para a gente partir para a análise propriamente dita, nunca lhe será expiada a iniquidade, lá do último verso 14, lembram? Com isso, Deus estava dizendo que não havia remédio. A ofensa da casa de Eli, né, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que os filhos de Eli eram complicados, né, eram desobedientes, eram rebeldes. Diz o texto, né, que eles metiam a colher no holocausto, né? O que isso queria dizer? Que os holocaustos que eram feitos, eles antes tiravam as melhores partes, né, da ovelha, do carneiro, do que estava sendo oferecido em holocausto, eles tiravam para eles. Mas isso não podia, era terminantemente proibido por Deus. O holocausto tinha que ser feito com a oferta inteira, com as melhores partes.
E eles não, eles tiravam para eles, né, para comerem, tá? Então eles eram complicados. E Eli sabia disso, ele foi avisado, a gente vai ver isso aqui ainda, né, que ele foi avisado, né, foi alertado desses problemas, mas ele fez vista grossa. Ele deixou que os seus filhos continuassem nessa prática, tá? Então, com isso, Deus estava dizendo que não havia remédio. A ofensa da casa de Eli foi tão grave que Yahvé não daria atenção a nenhum sacrifício que pudesse alguém oferecer como expiação. Veja como foi grave. Na qualidade de quem continuamente oferecia sacrifícios pelo pecado, os sacerdotes, depois, né, anos depois, porque a palavra está dizendo que nunca mais, né, seria expiada esse erro da casa de Eli, né? Mas vamos ver aí, vamos imaginar, passados 100, 200, 300 anos, os herdeiros, os sacerdotes, né, os oficiais, né, provenientes da casa de Eli, poderiam querer oferecer sacrifício para expiar essa culpa, tá? E é isso que Deus está falando, olha lá. Os sacerdotes tentariam fazer expiação por si mesmos, buscando reverter o julgamento divino. Mas Deus não aceitaria essas tentativas. Não havia como expiar o pecado voluntário que haviam praticado. É isso que Deus está falando. Nunca lhe será expiada a iniquidade. Por quê? Porque é um pecado voluntário. Eles sabiam que estavam errando, foram avisados, Eli foi advertido, mas ele não advertiu os filhos, ele não corrigiu os filhos não deram atenção a nada e continuaram nessa prática. Isso é muito sério. Então vamos lá a uma síntese dessa chamada de Samuel. Um leitor atento de 1 Samuel, capítulo 2, do verso 27 até o verso 36, quer dizer, um capítulo antes nós estamos falando do capítulo 3, do 1 ao 14. Mas alguém que está estudando, que está pesquisando na palavra de Deus, ao ler 1 Samuel 2, 27 a 36, pode ficar intrigado com o fato de que essa profecia sobre o sacerdócio não tivesse nada a dizer sobre o futuro de Samuel. Porque nesses versos de 27 a 36 está falando especificamente sobre o sacerdócio de Samuel. Mas por que ela não fala nada sobre o futuro de Samuel? A predição de um sacerdote fiel, que está lá no verso 35, não foi cumprida em Samuel. E sua descendência não foi estável no sacerdócio. Descendência de Samuel. Quer dizer, isso é o leitor aí pode ficar intrigado com isso, né? Por que não explica? Por que a descendência de Samuel não foi estável no sacerdote? Qual é a resposta para isso? O capítulo 3 fornece a resposta. O papel futuro de Samuel não era o de chefe de uma família sacerdotal. Ele exerceu as funções de sacerdote, juiz e profeta. Pelo contrário, haveria de ser o grande profeta de sua geração. Os sacerdotes, olha só que legal, quer dizer, que legal, né? Olha o entendimento, tá? Os sacerdotes não precisavam de nenhum chamado divino para essa função. É verdade. Porque haviam nascido em famílias sacerdotais. Vocês sabem que são os descendentes de Levi, né? Da tribo de Levi, que é a tribo que foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Então não se podia levantar sacerdotes de outra tribo ou do povo comum. Eu falo sobre isso no nosso primeiro vídeo, que é o pecado de Jeroboão. Dá uma olhada lá se você tiver alguma dúvida, se você ainda não viu. Jeroboão, o problema dele era que ele levantava sacerdotes dentre o povo. Qualquer um que levantasse a mão e falasse que queria ser sacerdote, Jeroboão fazia dele sacerdote. Isso não pode. Sacerdote, ele tem que ser da família sacerdotal. Quer dizer, não há necessidade de ter um chamado para sacerdote. Basta nascer numa família de sacerdotes. Por outro lado, profetas recebiam chamados individuais, experiências diretas com Deus. E o capítulo 3 registra o chamado profético de Samuel. Samuel foi chamado para ser profeta, não para ser sacerdote. Ele exerceu a função de sacerdote
por causa do erro de Eli e dos seus filhos. Mais para frente também eu vou explicar isso, tá? Vamos seguir. A indicação no verso 1 de que Samuel era jovem não ajuda muito. Naquele tempo, um homem jovem poderia ter até 30 anos. O que ajuda a determinar a idade do menino Samuel com certa precisão é a informação do verso 7, que diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Estudiosos do texto bíblico como Douglas A. Carson e Russell Norman Champlin entendem que o menino Samuel devia ter por volta de 12 anos quando ouviu o chamado de Deus, e que esse evento foi o seu ritual de passagem da meninice para a fase adulta, de criança para alguém capaz de receber e compreender mensagens de Deus. Verdades contidas na chamada de Samuel. Eli, o sacerdote, não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Considerando o conceito de que dormir no templo fazia você ter revelações divinas, lembra que eu expliquei isso lá do verso 1? Eli dormia ao lado do Santo dos Santos, enquanto Samuel dormia um pouco mais distante. Mas foi Samuel a ouvir a voz de Deus. Por que Eli não ouviu? Porque Deus não queria falar com ele. Deus estava desgostoso com ele. Eli já não obedecia mais a Deus. Então Deus não queria mais falar com ele. Deus falou. Quem estava mais próximo e deveria ouvir a voz era o sacerdote Eli. Mas quem ouviu foi o menino Samuel, que estava bem mais distante. E Eli também não conseguia mais enxergar como deveria, pois não via o que seus filhos faziam de errado. Isso tem uma conotação física, né? Ele realmente estava ficando cego, né? Mas também tem uma conotação espiritual, né? Eli já não obedecia mais a Deus, então Eli não tinha mais visões de Deus, ele não conseguia mais ver coisas que só alguém entregue a Deus consegue ver. Eli não via mais. Nem após ser advertido pelo homem de Deus, 1 Samuel capítulo 2, verso 27 até o 36, que narra, né, justamente a repreensão que Deus manda Samuel, o menino Samuel, dar a Eli, né? Eli estava se afastando gradualmente de Deus. Isso é uma verdade. Mas ele ainda tinha um bom conselho para Samuel. Lembra da história? Samuel ouve Deus chamando, pensa que é Eli, vai até Eli, Eli fala, não te chamei não. Segunda vez ele ouve, vai até Eli, ele fala, não te chamei não. Aí na terceira vez quando ele vai, Eli fala, Samuel, vai deitar, mas se você ouvir de novo, fala Senhor, que eu te escuto, fala que eu te ouço. Quer dizer, Eli ainda tinha um bom conselho para Samuel. Ele disse a Samuel, quando ouvires outra vez a voz, responda, fala Senhor, o teu servo te ouve. Eli estava literalmente dizendo, se responderes, receberá uma mensagem. Samuel fez como Eli lhe falou e recebeu a mensagem de Deus. Conclusão da chamada de Samuel, desse texto. A lição óbvia na chamada de Samuel é subdividida em duas partes. A primeira diz respeito ao homem de Deus experiente, Eli, né? Mas que negligenciou nas funções do seu chamado. A segunda diz respeito à total entrega e obediência de alguém, mesmo muito jovem como Samuel, provavelmente 12 anos. Deus nos chama de uma maneira ou de outra, mas nós, muitas vezes, não compreendemos o recado. Ignoramos ou mesmo rejeitamos a chamada. O homem espiritual, porém, ouve, dá ouvidos e obedece à palavra de Deus. Deus tira a autoridade sacerdotal de Eli, lembra que eu falei lá atrás, eu falei mais na frente a gente fala sobre isso? Deus tira a autoridade sacerdotal de Eli e de sua família, transferindo para Samuel, reduzindo os descendentes de Eli a levitas. Que hoje em dia muita gente, os que tocam na igreja, né, fala que é levita e elevando isso a um alto grau de importância, né? Os levitas naquela época eram meros serviçais na casa do Senhor. Deus faz isso com os sacerdotes, com a família sacerdotal de Eli.
retira a autoridade deles e os transforma em meros serviçais na casa do Senhor. O texto diz: para sempre, nunca mais exercerem nenhuma espécie de ofício sacerdotal. Isso mostra a consequência de pecados descontrolados. Nós sabemos, todo mundo sabe que pecado, tanto faz ser pecadinho ou pecadão, tudo é pecado e que tem as suas consequências, mas podem ser perdoados por Deus. Deus pode modificar a situação de um pecador, desde que ele se arrependa e volte aos caminhos do Senhor, ou passe a obedecer ao Senhor. Ele vai sofrer as consequências dos atos errados dele do passado, mas ele vai, a partir daí, seguir firme na presença do Senhor. Passado essas consequências, sofrido essas consequências, ele está apto para ser usado pelo Senhor. Só que pecados descontrolados, aquele que a pessoa peca, é advertido, peca e torna a ser advertido, torna a pecar, chega uma hora que Deus dá um basta nisso. E foi o que aconteceu com a família de Eli. Samuel assume e exerce o sacerdócio por um tempo, mas o seu chamado específico era para ser profeta. Deus não se revelava abertamente há muito tempo. Fez isso com Samuel, reconhecendo nele, no pequeno Samuel, a esperança de novos tempos de obediência ao chamado. Amém? E é isso, meus irmãos. Essa é a nossa reflexão de hoje, a chamada de Samuel e tudo o que ela implica, né? Para aqueles que teimam em desobedecer a Deus, achando que vão ganhar mais tempo aí para ficar nessa desobediência e num determinado momento, quando eles acharem que é conveniente, aí eles passam a obedecer a Deus e tudo fica resolvido. Cuidado, não é bem assim não, né? Fala dos benefícios, né, que recebe quem é obediente a Deus, quem é temente à palavra do Senhor, né? De quanto ele é exaltado, essa pessoa é exaltada por obedecer a Deus, por fazer a vontade de Deus. Essa é uma passagem, né, que me chamava muita atenção e eu queria entender essas expressões, né? A lâmpada de Deus, não se apagar, né? Dormir no templo. Por que dormir porque é informado no texto, né? Foi feito questão de se informar no texto que ele dormia no templo, né? As visões de Deus, as manifestações de Deus eram raras nesse tempo, né? E graças a Deus esse estudo me ajudou a entender tudo isso. Espero que tenha ajudado você também a entender algumas coisas aí de como servir a Deus. Amém? Muito obrigado. Não esqueçam de dar o gostei aí, né? Clicar o joinha lá, né? Apertar o sino e se registrar, se cadastre no nosso canal Teolotube, o canal de explanações da palavra de Deus de uma forma bem leve, bem suave, bem simples, para que todos entendam. Amém? Até a próxima. Um abraço. Para te abençoar, com Ele em sua vida tu terás guarida. Chega de chorar, aceite a Ele agora que terás vitória em seu coração. Chega de sofrer, Ele está com você pra te dar salvação. Chega de sofrer, Ele está com você pra te dar salvação. É o Senhor que está aqui te abençoar.